Podemos? Muito boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 29 de agosto de 2019, aniversário aí de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, né? Nascimento dele, 1831. E nós estamos aqui na Estúdio AFM com o programa Quinta de Luz, que irá ao ar com você até às 22 horas. Fale conosco, o WhatsApp da rádio é o 011 São Paulo, 989659829. Se você quiser acompanhar o programa pela internet, acesse o site da rádio pelo endereço estudioafm.com. Boa noite a todos, eu sou o Reinaldo e junto comigo aqui na rádio nós temos os nossos amigos de sempre. Boa noite, Cícero. Boa noite, eu sou o Cícero Reis, trabalhador da Associação Espírita São João em São Paulo, aqui de Mogi das Cruzes, e um colaborador da USE, do Alto Tietê. Muito bem, José de Jesus. Boa noite a todos os ouvintes, aos companheiros aqui da mesa do trabalho que nós estamos fazendo. E meu nome é José de Jesus, sou trabalhador da entidade espírita Luz e Caridade Ramatiz e estou presente e procuro estar presente sempre nos programas e levando a doutrina a todos aqueles nossos ouvintes. Belize, boa noite, Belize. Boa noite a todos. Boa noite para você que vai ficar conosco até às 22 horas. Alberto, boa noite. Boa noite, eu sou Alberto da Associação Beneficente Vinha de Luz de Suzano e tenho imenso prazer em dividir a mesa com esses nossos companheiros da USE e nós vamos ficar juntos até às 22 horas e você que está em casa, que está nos ouvindo, é muito bem-vindo a este programa. Calixto, boa noite, Calixto. Boa noite, Reinaldo, boa noite a todos aqui do estúdio, boa noite aos ouvintes e internautas. Este é um programa da USE Intermunicipal do Alto Tietê, uma entidade que objetiva a união de todos os espíritas e simpatizantes da doutrina dos espíritos aqui da nossa região. A USE do Alto Tietê está presente aqui nas cidades de Salesópolis, Biritiba-Mirim, Mogi, Suzano, Itaquá, Poá, Ferraz de Vasconcelos, e nós queremos agregar os companheiros da doutrina espírita dessa região conosco. Estão todos convidados para acompanhar os nossos programas e participar das reuniões da USE. Nós contamos sempre com a presença do Mestre Jesus, nosso modelo guia. Você pode acessar a nossa página do Facebook, o endereço é facebook.com/MogiUZI. Hoje apresentaremos os quadros refletindo sobre a moral evangélica para que possamos desenvolver em nós a fé inabalável, que segundo Kardec é aquela que pode encarar frente a frente a razão em qualquer época da humanidade. Saúde integral e como obtê-la. No terceiro bloco, tema livre, discutindo a temática espírita para formação de opinião, e no quarto bloco, falando da Casa Espírita, o templo de luz de todos em todas as horas. Neste primeiro quadro, refletindo sobre a moral evangélica, falaremos hoje sobre o Espiritismo, mencionado no capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei, e quem vai fazer a leitura e comentários para nós é o nosso companheiro Alberto. Muito bem, nós vamos então à leitura. O item é o Espiritismo. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e também as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes na natureza
como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem-na no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado não por um homem, e sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens para lhes tornar conhecido este mundo e a sorte que os espera. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã. Não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contar o que ensinou Jesus, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Espiritismo, vem cumprir nos tempos preditos o que Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo que preside, conforme igualmente anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Então, nós observamos que são três as revelações de Deus. Primeiro, Moisés, que trouxe os 10 mandamentos, e depois, então, que este povo começou a aprender sobre os ensinamentos de Moisés, sobre a lei de Deus, e a lei também trazida por Moisés. Então, quase 1600 anos depois, vem o Cristo trazer uma nova maneira de interpretar a lei de Deus, colocando o amor de Deus e o amor do próximo como resumo desses 10 mandamentos. E aí, então, vem, anos depois, quase 2000 anos depois, vem o Espiritismo como uma revelação, a terceira revelação. Só que esta revelação, ela não vem trazida por uma pessoa apenas, como aconteceu no caso de Moisés, como aconteceu no caso de Jesus. Ela vem trazida, a lei de Deus, pelos Espíritos que se manifestam em todos os recantos do mundo. As famílias de pessoas aproximadas da minha idade, muitas conviveram com fenômenos mediúnicos durante muitos anos, até aparecer a organização dos centros espíritas, e aí então a organização da doutrina espírita no Brasil, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos e, enfim, em todo o mundo, o Espiritismo então foi se organizando, manifestando-se de uma maneira mais aparente, digamos assim, aqui no Brasil, onde estão reencarnados
espíritos de escola, trazendo então este esclarecimento para todos nós. Muito bem. Quem vai comentar agora? Cícero, fique à vontade. A doutrina espírita, quando nós passamos a estudá-la, nós vamos observando que ela é bastante esclarecedora. A doutrina espírita, ela tem todas as respostas para nossas indagações. Nós muitas vezes não as temos, mas a doutrina, se nós buscarmos, ela tem. Ela simplesmente nos ensina, nos esclarece de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui encarnados, fala da imortalidade da alma, do mundo espiritual, da reencarnação e principalmente essa interação que nós podemos ter com o mundo espiritual. E na verdade, os espíritos superiores nos explica de forma mais clara as leis naturais que nos regem, tanto as leis físicas como as leis morais. E o Alberto citou Moisés e falou da terceira revelação. No livro do Ramati, se não me engano, A Missão do Espiritismo, eu achei uma colocação muito esclarecedora. Ele fala que Moisés, com os 10 mandamentos, nos trouxe a lei da justiça. Jesus, com o seu evangelho, nos trouxe a lei do amor. E a doutrina espírita, através dos espíritos superiores, nos trouxe a lei do dever. Então nós, de posse do conhecimento da doutrina, que é bastante esclarecedora, nos dá o dever, nos sentimos no dever de colocar em prática. Quanto mais conhecimento nós temos, mais responsabilidade nós temos. E se nós observarmos essas leis que os espíritos superiores nos trouxe, Jesus também nos trouxe, e muitos outros espíritos na sua época trouxeram essas mesmas leis, principalmente a lei do amor. Então, se nós observarmos os ensinamentos de Sócrates, Platão, não são nada diferentes dos ensinamentos de Jesus. Então, cada espírito mensageiros em todas as épocas da humanidade tentaram trazer essas verdades que nos regem, que não tem como fugir. Então, na verdade, a doutrina espírita veio ratificar os ensinamentos de Jesus e dando de uma forma que nós, como diz no texto, possamos compreender de forma mais clara, sem dogma, sem preconceito. Realmente a doutrina espírita é uma chave para que nós possamos entender, sem dúvida nenhuma, os ensinamentos de Jesus. Muito bem. José de Jesus, por falar em Jesus. Falar em Jesus. A doutrina espírita, ela veio falar para nós, né? Não é de coisas novas, na verdade. Ela veio falar para nós as nossas dúvidas, os espíritos vieram trazer para nós respostas de coisas antigas, de perguntas antigas, que nós já tínhamos desde o início da nossa criação, como o Cícero bem falou, de onde viemos, para onde vamos. E muitos de nós não sabemos nem que estamos aqui ainda, né? E nós, os espíritos, vêm fazendo as perguntas para nós. De que forma? Se nós sabemos quem somos. Muitas vezes nós não sabemos quem somos, de onde viemos. E quando se fala em doutrina espírita, se fala em progresso, em leis naturais, leis morais. Se nós olharmos o quanto o homem evoluiu, e se nós perguntarmos, não, mas essa evolução tecnológica, essa evolução intelectual ajudou o homem? Só basta vermos o que nós temos hoje em mãos. Todos esses aparelhos, né? Temos o avião, temos a ciência na parte da medicina, na parte da física, da química, né? Da mecânica. O quanto o homem evoluiu. Então, por que evoluiu? Porque ele estudou, né? E os espíritos vieram nos revelando as leis que nos regem. A lei do amor, como o Cícero bem falou, a lei do progresso, né? Que todos nós estamos em evolução. Basta quem tem dúvidas sobre isso, ou no tempo de Moisés, como está aqui, como que era
a lei, o que ele fez nesse período em que ele governou aqui e trouxe essas leis para nós. As leis divinas, as leis de Deus, né? E as leis físicas, as leis que muda de acordo com a necessidade. Se o homem cumprisse aqueles 10 mandamentos que já tem lá mais de quase 3.000 e poucos anos de existência, 3.400 anos aproximadamente, o homem, se vivesse nessa forma, a parte moral do homem estaria equilibrada, né? E a ciência daria salto, como deu salto. Por quê? O homem foi descobrindo as leis que nos governam. A lei da destruição, a lei da reencarnação, porque nós somos espíritos em evolução. Imaginemos se nós não tivéssemos, se nós não evoluíssemos, se nós, em cada existência, um espírito novo, ele ia dar continuidade em quê? Né? Basta nós perguntarmos, né? Então, precisamos refletir um pouco. A lei da sociedade é uma lei que nós precisamos uns dos outros. Então, tudo isso que o Evangelho e que os Espíritos nos trouxe foi nos mostrando a necessidade que nós temos de viver em sociedade, de conhecer o Deus, o conhecer o Deus que habita em mim e que habita naquelas pessoas que estão juntos de mim, porque vós sois deuses. Eu preciso conhecer os deuses que habitam e que faz parte do meu grupo social, da minha vida, né? Então, se nós analisarmos, olharmos bem todos os espíritos que nos instruem, quem são esses espíritos? Espíritos de homens que habitaram a Terra e que também estão em evolução. Não são deuses, né, como queriam alguns, né, ou santo, como dizem algumas outros irmãos de outras denominações. São espíritos também em evolução, trabalhando em benefício da humanidade, né? Então, o Evangelho Jesus veio trazer para nós justamente isso, a forma correta de nós nos relacionarmos uns com os outros. Muito bem. Calixto, fazer um comentário? O Espiritismo, como terceira revelação, como nós já dissemos aqui em programas anteriores, ele tem por objetivo fazer reviver o cristianismo, como vocês já falaram aqui, não é? Na sua originalidade. E quando nós falamos do Evangelho, porque esse texto está no Evangelho, no início do Evangelho segundo o Espiritismo. Algumas pessoas não espíritas podem não concordar com essa terceira revelação, podem não concordar em que o objetivo do Espiritismo seja reviver o cristianismo na sua essência. Mas nós temos que analisar que, como cristãos, nós nos apropriamos do Novo Testamento. Ou seja, de todas aquelas passagens de Jesus aqui na Terra. Isso quase não, há 2000 anos. Então, essas questões morais, elas ficaram ofuscadas por muito tempo, porque nós, por interesse, porque talvez para nós fosse vantajoso, nós fazíamos sempre a alusão ao Velho Testamento. Então, para as coisas que me interessavam, eu usava o Novo Testamento. Isso no passado, né, nos primórdios do meu despertamento espiritual, lá há 2000 anos atrás, há 1800 anos atrás, assim por diante. Quando me interessava, eu usava. Quando não me interessava o Novo Testamento, eu usava o Velho Testamento. Ou seja, uma hora, né, que me interessa, eu sou cristão. Outra hora eu sou da lei de Moisés, ou seja, olho por olho, dente por dente. Aqueles que não são por mim são contra mim. E nós vemos que no livro, no cristianismo, a ideia é igualdade de todos.
todos nós devemos nos amar indistintamente. Todos nós devemos nos perdoar indistintamente. O Evangelho de Jesus fala disso. E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos falando sobre isso diziam assim: nós devemos perdoar incondicionalmente e todos nós temos essa possibilidade, desde que o queiramos, desde que desejemos de fato perdoar os nossos inimigos. E ele fala também assim que não existem ofensas, existem ofendidos. Então nós, quando temos a necessidade de perdoar, é porque nos ofendemos. E às vezes nós nos ofendemos por banalidades. Porque se nós formos analisar todas as circunstâncias da vida, principalmente as que têm conflitos, são banais. Ainda que seja para brigar, não é? Para guerrear sobre riquezas, as riquezas materiais. Mas o que são as riquezas materiais? Senão bens efêmeros que não nos pertencem, não é? Eles não nos pertencem. Tudo que aqui existe pertence só a Deus, porque nós vimos sem nada e partimos também sem nada. Então por isso que a ideia dessa revivência do cristianismo através do espiritismo tem por objetivo falar do plano espiritual, das questões que nos dizem respeito mais diretamente, porque nós nos preocupamos num dado momento da nossa vida exclusivamente com as questões materiais. Nos preocupamos sobremaneira com essas questões. Nos perdemos até, porque nem sempre nós agimos com lealdade, nem sempre nós agimos com aquele ar amistoso que deveríamos ter nas relações comerciais, por exemplo, nas relações com o dinheiro, quando tudo isso é para nós de somenos importância. O que mais importa para nós é a nossa espiritualização. Então nós precisamos nos espiritualizar, porque no frigir dos ovos nós não ficamos aqui para semente. Não é verdade, Reinaldo? Na verdade, todos nós já temos uma data certa para retornar. É a nossa data limite, não é? Uma coisa chamada pátria espiritual, né? Jesus dizia que o Espírito sopra onde quer e ninguém sabe de onde ele vem e para onde ele vai, né? Só o próprio Espírito pode saber isso. Depende daquilo que a gente faz aí durante a nossa existência. E tem uma coisa, Reinaldo, quando nós falamos assim, do pó eu vim, pro pó eu vou. Ainda assim, nós estamos nos ligando exclusivamente à matéria. E nós não somos matéria. Nós nos servimos como espíritos em evolução da matéria para aprendermos, para passarmos aqui as experiências que temos que passar. Esse é um grande problema nosso, pode dizer assim. Pegando um gancho no que o Calixto disse, é interessante que se nós utilizarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus na nossa vida, é uma ferramenta maravilhosa. Porque, por exemplo, é difícil perdoar, mas a doutrina nos traz que quando nós perdoamos, obviamente nós favorecemos o outro que nos ofendeu, porque nos livra de um peso. Mas na verdade quem mais se favorece somos nós, porque nós nos libertamos dessas energias antagônicas. Por que eu tenho que fazer o bem? Porque tudo que eu dou é meu. Tudo que eu retenho eu só apenas uso flutuar e vou deixar aqui. Então a explicação lógica nos ajuda a vencer em nós mesmos as nossas resistências. Perdoar. Francisco de Assis já compreendeu que é dando que se recebe, é amando que se é amado. Então nós precisamos ter essa compreensão. Por que temos que fazer isso, né? Então isso é importante. Eu acredito que o Espiritismo em si é uma bênção. E geralmente eu converso com as pessoas e eu digo que por conta de uma questão que eu li do Emmanuel, no livro Consolador, que foi perguntado quem são os médiuns, e o Emmanuel responde que os médiuns são espíritos que fracassaram fragorosamente em encarnações anteriores e agora renascem como médiuns para resgatar sob o peso de enorme responsabilidade os seus fracassos, os seus débitos do passado. E eu creio que o espírito é mais ou menos por aí também, sabe? Porque se ele não tivesse espírito para conter esse nosso ímpeto, sabe?
ratificando isso que você está falando, vide Os Mensageiros, de André Luiz. Também. Essa questão que eu estou falando está no livro Consolador, né, escrito pelo Emmanuel, pelas mãos do Chico, né? Que é uma pergunta para... Perguntava quem são os médios, e ele responde, e eu, quando eu li essa pergunta, eu falei, caramba, eu pensei que... eu pensei que eu estava bem na fita. Eu estava um pouquinho mais, né, e eu caí em mim, como diria o meu senhor, caí em si, e aí, rapaz, eu vou te falar, dá um baque na gente, eu falo, caramba, então... Porque, na verdade, assim, eu ganho uma possibilidade de resgatar o máximo possível dos matos que eu já fiz através da mediunidade, através do trabalho do espiritismo, né? É uma carga de responsabilidade bem grande, né? E todo espírita devia ser consciente disso, porque às vezes a gente deturpa muita coisa. E essa fala do Reinaldo, me fez lembrar um vídeo que eu estava numa palestra, o palestrante espírita estava falando que o guia lá da casa que ele frequenta perguntou assim: vocês espíritas, vocês não se sentem assim orgulhosos, né? Com muito conhecimento, quando fala com pessoas que não são espíritas? Ele falou, não queria falar não, mas às vezes a gente se sente, né? Mas ele falou, então por que você acha que isso acontece? Você sente essa confiança toda? Ele falou, não sei, talvez porque pelo esclarecimento que a doutrina nos traz. Ele falou, não é nada disso. Numa sala de um aluno que repetiu 3 anos do 3º ano, quando chega aqueles novatos, ele se sente dono da sala, dá cascudo nos colegas. Então nós também somos assim, somos repetentes, né? Repetimos muitas vezes os mesmos erros e agora temos que... A doutrina espírita vem para nos dar auxiliar, essa bênção, né? Para nos poder... nos dar um puxão de orelha, nos levar para o caminho correto. Ivelisse quer falar alguma coisa? Não, né? Ivelisse só está gesticulando assim, está na hora Estou preocupada. Então, nós vamos aqui atendendo a pedidos, né? Exasperados da nossa amiga Ivelisse aqui, que está acenando para nós. Nós vamos colocar fim aqui no primeiro bloco. Daqui a pouco a gente volta. Não saia daí, a gente volta já.